Muito boa noite para vocês que nos acompanham. Estamos ao vivo. Este é o programa Chamando Vencedores, de responsabilidade da Igreja em Cosmópolis, que se reúne na rua 22 de abril, número 47. Nossas reuniões são aos sábados, às 20 horas, e no domingo, pela manhã, às 9 horas, a reunião do Partir do Pão. E nosso encontro aqui na TV Jaguari, todas as terças, às 18 horas e 30 minutos. Desde já pedimos a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, que possa nos trazer luz e um espírito de entendimento para compreendermos essa palavra, receber luz e vida acima de tudo. Nós pedimos e convidamos você que nos acompanha para permanecer conosco até o final do programa, bastante rápido, em torno de 20 minutos. Então você que está aí nos acompanhando ao vivo pela internet, ou então através de vídeo já postado, no site da TV Jaguari, ou através de DVD aí na sua casa, fique até o final nos acompanhando. Então que o Senhor possa nos trazer bastante espírito, para conduzir essa palavra. No Velho Testamento, nós vemos bastante a história do povo de Israel. O povo de Israel, como nós já compartilhamos aqui diversas vezes, numa ocasião de necessidade, por uma situação de escassez de alimento que eles estavam passando, eles desceram para o Egito, para a terra do Egito. E ali no Egito se encontrava como governador José, e ali eles tiveram o amparo de José, e, consequentemente, tiveram uma vida com uma certa abundância de alimentos. Toda a família de Israel, que é Jacó, e toda a sua descendência. O que acontece é que o povo de Israel foram, por causa da vida, podemos dizer assim, fácil, que eles estavam encontrando ali com abundância no Egito, foram se distanciando, de certa forma, do Senhor. E o primeiro sinal é que eles deixaram de invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é clamar ao nome do Senhor. E só clama pelo nome do Senhor quem reconhece a fragilidade, a sua insuficiência, a sua dependência totalmente do Senhor. Então, com o passar dos anos, e podemos dizer assim, com a ausência de problemas que eles encontraram no passado, eles foram se distanciando de certa forma do Senhor. Isso é um alerta para nós, que começando por mim, toda vez que nós temos de acordo com a nossa avaliação, nós temos uma vida um pouco tranquila, é um grande perigo, porque nós podemos distanciar do Senhor. Então, quando está tudo bem na sua vida, quando você está sem problema algum, dobre as orações. Dobre as orações porque o inimigo é voraz. A palavra diz que ele está como um leão procurando oportunidade para atacar. Então isso fica como alerta para nós. Não está com nenhum problema, a vida financeira está boa, o trabalho está bem, a vida conjugal está boa, filhos, está tudo tranquilo, a vida espiritual está desfrutando bastante do Senhor, dobre as orações. Isto é vigiar. Então, o povo de Israel foi, como eu já estava dizendo, foi distanciando do Senhor, deixou de invocar o nome do Senhor. O que acontece é que eles aumentaram a descendência e José, que era governador na época, dormiu no Senhor, faleceu, e aí veio outros governantes, outros faraós, que não conheceu a história de José, que não conheceu a história do povo de Israel, e aí, então acabou-se por um faraó ter uma brilhante ideia. Vamos escravizar esse povo, tornar esse povo de Israel que está habitando aqui no Egito escravo, para que esse povo não cresça, se torne numeroso, a ponto de tornar nós mesmos, cidadãos do Egito, escravos deles, servidores na mão deles, venha dominar, nós que somos aqui do Egito. Então, eles começaram ali a ter um fardo bastante pesado de trabalho sobre eles. Eles se tornaram escravos de Faraó, a toda a descendência de Israel. Isso tudo está na história aqui na Bíblia, em Deuteronômio, em Êxodo, não dá para a gente ler por causa do tempo. E acontece que, com o passar dos anos, 400 anos depois de que eles desceram para o Egito, aquela descendência de Israel que habitava no Egito nessa ocasião se lembraram, da promessa que Deus havia feito para os seus antepassados, para Abraão, para Jacó,
né? E então qual era a promessa? Que Deus colocaria eles numa terra onde eles iam ter abundância e Deus mesmo estaria com eles. Eles se lembraram e começaram novamente a invocar o nome do Senhor e a clamar por essa salvação e pela libertação que Deus poderia dar a eles. Uma coisa precisa ficar claro para nós. O Egito, então, ele simboliza, ele tipifica o mundo que escraviza, não é o mundo físico, mas esse mundo espiritual que nos prende, que nos escraviza. É um mundo que é inimigo de Deus. É um mundo que tem inimizade contra Deus e que faz inimizade contra Deus. É o sistema mundano hoje. Tem um versículo aqui, estou me lembrando, 1 João capítulo 2, versículo 15, que fala assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, no versículo 16, fala que todas as coisas que há no mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E outros versículos seguintes continua dizendo. Então, o que o apóstolo João estava esclarecendo é exatamente isso que eu estou compartilhando agora. Que é o sistema mundano que é do maligno, que torna as pessoas escravas e é inimigo de Deus. Então, o Egito tipifica este mundo de escravidão que prende as pessoas e levam elas a viverem de uma forma alheia a Deus. E Faraó, que era o governante do Egito, ele é uma pessoa que tipifica Satanás, aquele que tem o poder de governar ali o mundo. Então, Faraó governava o Egito, Satanás é o príncipe do mundo. A palavra diz isso, as epístolas de João diz isso para nós. Então, isso precisa ficar bastante claro para nós. E o povo de Israel é o povo de Deus. Hoje, o povo de Deus, nesta era, é a igreja. Então, o povo clamando pelas misericórdias do Senhor, clamando pela libertação daquela escravidão que se encontrava no Egito, o Senhor preparou uma pessoa para libertá-los. Essa preparação do Senhor sobre essa pessoa durou 80 anos. Estou falando de Moisés. E quando o Senhor teve um encontro com Moisés, para que Moisés fosse até o Egito e através dele o Senhor ia libertar o povo de Israel da escravidão que eles se encontravam ali, em Êxodo capítulo 4, Moisés diz para o Senhor no versículo 1: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu, uma vara. Qual era a situação aqui? Moisés, ele foi criado, segundo a ciência, a cultura dos egípcios, porque ele foi criado como um neto de Faraó, porque ele foi criado pela filha de Faraó ali no Egito, mas o que acontece é que quando ele completou 40 anos de idade, houve uma certa situação que não vou entrar agora no ponto para não tomar muito tempo, e Moisés abandonou o Egito e foi viver no deserto, onde ele conheceu a sua esposa e ali se casou e teve 2 filhos e viveu ali com os familiares dela. Então, após 40 anos dele convivendo ali no deserto com a sua família, que o Senhor apareceu a ele, por isso que eu disse que demorou 80 anos. 40 anos ele viveu no Egito, 40 anos no deserto. Após esses 80 anos, o Senhor apareceu a ele e falou, Moisés, você está preparado, agora está habilitado para, através de você, eu agir e libertar o povo da escravidão. A função de Moisés é a função de todo cristão hoje. O Senhor nos chamou para libertar as pessoas que se encontram no mundo da escravidão. Escravidão do pecado e outras tantos pontos que escravizam as pessoas no mundo e levam a viver de uma forma alheia, distante de Deus. Então, todos nós hoje somos uma figura de Moisés, sem distinção. O Senhor vem chamar cada um de nós hoje para nos usar segundo a sua vontade, para libertar as pessoas. Libertar as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós trabalhamos anos e anos, lado a lado, sentando, lado a lado com uma pessoa, e às vezes não falamos do Evangelho. A pessoa se lamenta, fala da sua situação, das dificuldades, dos seus problemas, ou talvez até não, nem fala de problemas, só fala das suas vitórias,
e nós sequer abrimos a boca para falar do Senhor, falar do plano do Senhor. Se o Senhor nos dá a conhecer a palavra, nos dá a conhecer o seu plano, não é para ficar somente para nós, é para transmitir a outros. E o que Moisés se viu aqui foi incompetente, ele se achou que ele não tinha capacidade para ser usado por Deus nesta batalha que estava a vir pela frente. Ele falou: Senhor, como que eu vou chegar até o povo de Israel, né, que era numerosa multidão ali no Egito? Como que esse povo vai crer que o Senhor apareceu nesse deserto para mim e me orientou dizendo que eu deveria ir até o Egito e falar com o faraó? Como que esse povo vai crer que o Senhor está à frente, que o Senhor está comigo? Foi isso que Moisés disse para o Senhor. E o Senhor perguntou para ele: o que você tem na mão? Ele falou: uma vara. Moisés, no deserto, era pastor de ovelhas. Aquela vara que ele tinha na mão era o seu cajado. O cajado era o instrumento de trabalho do pastor de ovelhas. Nesse instrumento de trabalho, que é o cajado, ele se apoia para subir as montanhas, subir aos montes. Ele usa esse cajado também como apoio para cuidar das ovelhas. Ou seja, seu instrumento de trabalho. O Senhor, em Êxodo 4:3, diz: lança na terra esse cajado, essa vara. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, ela se tornou a vara novamente. Para que creio que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Primeiro sinal, o Senhor mandou ele jogar a vara no chão. Pega a vara, torna serpente. Joga a vara, tornou uma vara novamente. Soltou a serpente, tornou vara novamente. O Senhor fala: agora o segundo sinal, coloca a mão no peito. Colocou a mão no peito por dentro da camisa, versículo 6. Versículo 5. Disse mais-lhe o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando, eis que a mão estava leprosa, branco como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. Quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Colocou a mão no peito, tirou, estava leprosa. Colocou a mão no peito de novo, tirou, estava normal, como o demais restante do corpo. Versículo 8, o Senhor diz: se eles não creram nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se ainda não crerem mediante esses dois sinais, nem ouvirem a sua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomarás tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então o Senhor deu esses 3 sinais para Moisés. A vara, como eu já disse, instrumento de trabalho. Primeiro sinal que o Senhor traz para nós hoje, podermos libertar, ajudar as pessoas a receber essa libertação. E sinal para nós mesmos. Primeiro esses sinais são para nós, que embora somos cristãos, filhos de Deus, podemos, de certa forma, ainda estar, sendo influenciado pela escravidão do pecado. Eu tenho aqui uma mensagem do Gelson da Olho. Parabéns, Eduardo, pela mensagem. Seja bem-vindo à TV Jaguari, a TV do futuro. Muito obrigado, Gelson, pelo seu encorajamento, pela sua participação, pela sua mensagem aqui no programa Chamando Vencedores. Essa mensagem é uma mensagem, na verdade, do próprio Deus, porque nós oramos, dependemos do Senhor. Se alguma glória há e se algum ponto de luz tem nessa palavra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu agradeço muito aos participantes, todas as pessoas que oram por nós. Continue orando para que o Senhor tenha caminho através desse instrumento. E agradeço também essa porta que foi aberta aqui na TV Jaguari para o Evangelho do Senhor. Então, de certa forma, embora somos cristãos, hoje nós podemos ainda estar influenciados pela escravidão que o mundo exerce sobre nós. Então, nós devemos tomar bastante cuidado, ainda precisamos de libertação do mundo. Então, tanto para nós quanto para ajudar as pessoas que se encontram escravizadas, primeiro o sinal que o Senhor vem mostrar para nós, para a libertação, você precisa tomar bastante cuidado. O instrumento de trabalho seu, o trabalho que você tem para ganhar o pão,
trabalho através do qual muitas vezes você se apoia sobre ele, também pode se tornar uma serpente para você. E a serpente sabemos que é Satanás. Como? Tirando o nosso vigor físico, tirando o nosso tempo muitas vezes, nossa disposição, porque dedicamos demais às vezes ao trabalho e aí não temos disposição para servir o Senhor, para orar, para ler a palavra. Então o trabalho é algo abençoado, algo que o Senhor nos dá hoje para ganhar o pão, mas também pode, por trás dele, estar escondido uma serpente. Então, a partir dessa mensagem, você possa estar trabalhando, mas dizendo para o seu trabalho, você não me pega mais. Vou pegar você pela cauda, né? Pegar você pela cauda, você vai me levar para o reino, você vai contribuir para me levar para o reino. Segundo sinal que o Senhor diz, a lepra. Cuidado, a lepra é uma doença que são bastante manchas, que dá no corpo, e uma característica da lepra, segundo eu ouvi dizer, é que essas manchas que aparecem no corpo, ela aumenta e ela torna a pele insensível. Você pode espetar ali com um objeto e você não sente nada. Então a lepra, ela torna a pessoa insensível. Eu estou falando de lepra espiritual. Hoje, aqui era físico, no passado, hoje tudo para nós, a realidade é espiritual. Devemos tomar bastante cuidado, nós, e também para ajudar as pessoas a mostrar que a lepra o primeiro sinal da lepra é levar a pessoa a se tornar insensível ao falar do Senhor. Insensível ao que o Senhor está realizando à nossa volta, à sua volta. E a segunda consequência da lepra, depois da insensibilidade, é que começa a cair algumas partes do corpo. Às vezes da lepra na mão, cai um dedo, já ouvi dizer de lepra que cai até a orelha, um nariz. Então, ou seja, espiritualmente falando, a lepra torna você insensível e depois leva você a se desligar do corpo de Cristo. Você primeiro vai ficando insensível ao falar do Senhor, insensível ao que o Senhor está fazendo à sua volta, e você, sem perceber, você vai se desligando do mover do corpo, do mover da igreja, vai se desligando, vai se afastando. Em Apocalipse, no capítulo 2, tem 7 cartas ali que o Senhor escreveu para as igrejas. Em todas essas cartas, que representam a história da igreja durante todos os tempos, todas essas cartas o Senhor diz algo em comum a todas elas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso mostra para nós que o Senhor está a falar todos os dias à igreja. E a igreja somos nós. Um corpo vivo, composto de pessoas. Ou seja, se você é filho de Deus que está me ouvindo, você é membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, o Senhor fala todos os dias para nós. Se nós não estamos ouvindo falar do Senhor, às vezes o problema está em mim, que estou me tornando insensível. Há muitas ferramentas, muitas coisas que o mundo nos oferece e vai entrando em nós, acumulando no meu coração, vai ganhando espaço no meu coração e o Senhor vai perdendo espaço no meu coração e aí, então eu me torno insensível ao falar do Senhor. E o terceiro sinal que o Senhor fala, para encerrar, se eu creio, o Senhor até fala para Moisés, em outras palavras, é isso que ele diz, eu creio que esses 2 sinais são suficientes para eles atenderem à voz do Senhor. São suficientes para você conseguir libertação ao meu povo. Ou seja, ele está dizendo para mim aqui, Eduardo, esses 2 sinais, cuidado com o seu trabalho, pode estar escondido uma serpente lá atrás, e cuidado com a lepra que o mundo possa colocar em você, e você se tornar insensível ao falar do Senhor. Insensível à luz que o Senhor traz para você diariamente. Creio que esses 2 sinais é suficiente para te libertar da influência que o mundo ainda exerce sobre você hoje. Mas se não for suficiente, ainda tem um terceiro. A água. O Senhor disse para Moisés, toma a água do rio, lança sobre... a água do rio se tornará em sangue. Você vai tocar nela e lançar a água na terra seca. E essa água vai se tornar em sangue.
Lá no Egito tem um rio ali que é muito famoso, é o rio Nilo. E ele é o rio que abastece todo o Egito. Então é um rio que traz muitas riquezas para as pessoas. O que acontece é que esse Nilo é a fonte de abastecimento ali do Egito, é o suprimento para o desfrute do mundo. Todo o suprimento, toda a riqueza que o mundo tem, tá, que o mundo pode oferecer, ele pode se tornar em sangue. Ou seja, se você colocar todo o seu apoio, todo o seu desfrute, toda a sua confiança naquilo que o mundo pode oferecer, que é o mais belo, o povo do Egito, eles confiam no Nilo e elogia o rio Nilo, porque é o rio que abastece eles, é o rio que traz abundância, riqueza e suprimento e alegria para eles, de certa forma. O que o Senhor quer dizer para nós é, se eu deposito toda a minha confiança nas coisas que o mundo pode me oferecer, a minha alegria está baseada nas coisas do mundo, quando isso for posto, quando toda a minha confiança for posta no mundo, isso vai se tornar em sangue para mim, vai se tornar em morte. Derramamento de sangue é morte. Então esses são os alertas, são os sinais que o Senhor nos deu para que possamos ser libertados de toda a influência que o mundo ainda exerce sobre nós hoje. Tomamos cuidado com as coisas que são expostas para nós, que estão à nossa disposição no mundo, tais como o trabalho, para que nos apoiemos nela. Tudo o que apoiemos, tudo que nós nos apoiamos nesse mundo, seja trabalho, seja caráter, educação, conhecimento, tudo que for humano, ainda que sejam coisas boas, pode se tornar uma serpente para nós. Satanás pode estar escondido atrás de tudo isso. A única coisa real para nós que nós podemos apegar é a vida de Deus que está no nosso interior, que deve desenvolver, crescer e pode nos tornar vencedores. Do mais, tudo é ilusão, tudo é vão. Eu gostaria de entrar mais nesses pontos aí, mas meu tempo acabou. Então, que o Senhor possa, de certa forma, aproveitar essa palavra para ganhar um pouco mais no nosso coração e trazer luz e sabedoria para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir. Muito obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Jesus é o Senhor.